No início dos anos 2000, enquanto a internet ainda engatinhava, 3 jovens suecos decidiram enfrentar algo muito maior do que eles mesmos. Não foi por dinheiro, nem por fama, foi por um ideal. Eles criaram um site que desafiaria governos, multinacionais, leis internacionais e ainda assim se recusariam a morrer. O Pirate Bay não foi só um portal para downloads, foi um manifesto digital, um ato de resistência contra o controle, contra a censura, contra o sistema. Mas até onde você iria por algo em que acredita? Essa é a história de uma rebelião virtual, e ela está longe de ter um fim. Antes do Pirate Bay existia uma ideia. Na Suécia, por volta de 2003, um grupo se formava à margem da política tradicional. Eram jovens ativistas, estudantes, entusiastas da tecnologia, todos reunidos por uma simples convicção: a informação deve ser livre. Eles se chamavam Partibären, algo como o escritório dos piratas. Mas não pense em piratas com tapa-olho e espadas. Eram hackers, programadores, artistas digitais, pessoas que viam na internet um território virgem, onde o conhecimento não deveria ter cercas nem barreiras. Questionavam tudo, o copyright, as patentes, os monopólios culturais, e se perguntavam por que só quem pode pagar tem acesso à cultura. Para eles, baixar um filme não era um roubo, era uma resistência. Eles não acreditavam na pirataria como um crime, acreditavam nela como uma ponte entre quem cria e quem nunca teria acesso. Monique Wadsted. Jo, spel också har jag. Spel, inte musik, nej. Men det är vi som har det största skadeståndsanspråket. Jag företräder då några av de stora filmbolagen i Hollywood, och det är Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox och MGM. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner, och det kan ju tyckas som en svindlande stort belopp. Alltså och då ska man ju tänka på att det är verkligen en indikation på hur omfattande den här verksamheten är. För det här är 5 verk under 6 månader. Pink Panther, Syriana, det är en Harry Potter-film, Prison Break och Walk the Line. Det finns inga tveksamheter i vad de har gjort. De har bedrivit en kommersiell verksamhet. De har ju tjänat pengar på detta. Och då är straffvärdet för den typen av gärningar, det är fängelse. E nesse terreno fértil nasceu a semente do que viria a ser o site mais polêmico e resiliente da história digital, o Pirate Bay. Tudo começou com um notebook velho, jogado sobre uma mesa qualquer. Peter, Frederick e Gottfried, 3 nomes que mais pareciam saídos de um romance underground. Eles não queriam ser heróis, tampouco criminosos, eles só queriam mudar as regras. O primeiro servidor do Pirate Bay rodava em um Pentium 3, com apenas 256 MB de RAM. Para você entender, isso é menos memória do que qualquer celular antigo com tela quebrada, rodando no fundo de uma gaveta. Mas ali entre arquivos torrent e linhas de código, estava nascendo uma revolução. Em menos de 2 anos, o que começou como um experimento virou um fenômeno. O site explodiu, de centenas para milhares, depois milhões de acessos. Em 2004, já era mais de 1 milhão de usuários ativos e 60 mil arquivos compartilhados no site. Na prática, o Pirate Bay estava democratizando o acesso ao entretenimento digital, sem perder nenhuma permissão. E isso, é claro, chamou atenção, mas naquela época, eles não sabiam que estavam sendo observados. Achavam que estava só começando algo, o que na verdade estava acendendo o pavio. Enquanto sites semelhantes desapareciam diante da primeira ameaça jurídica, o Pirate Bay fazia exatamente o oposto. Varsågod då, Fredrik. Nej. Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag har ett långt intresse för datorer och teknik, och framförallt internet och nätverk. Och att jag kommer av mig totalt. Ja, du kommer av dig lite grann. Ja, du är långt intresse för teknik. Eles não se escondiam, eles provocavam. Os donos não deletavam os links, não apagavam os arquivos, respondiam aos estúdios de Hollywood com sarcasmo.
Se a indústria cinematográfica mandava uma notificação, eles a publicavam e riam. O Pirate Bay virou um símbolo, um grito contra a censura, um tapa na cara do sistema. Enquanto os gigantes tremiam nos tribunais, 3 jovens suecos desafiavam todos eles, de frente, de peito aberto, e faziam isso com algo muito mais poderoso que qualquer arma, uma convicção inabalável. Eles acreditavam com cada fibra do corpo que ninguém deveria ser o dono da informação. E se você acha que isso ia acabar bem, você ainda não entendeu o que estava em jogo. Era uma manhã cinzenta em Estocolmo. Nada parecia diferente, até que os barulhos das botas ecoou pelos corredores do centro de dados. 65 policiais, uma mega operação, computadores confiscados, cabos cortados, luzes piscando, tudo para derrubar um único site. O Pirate Bay havia sido desligado. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Vad skulle en fällande dom i flera instanser kunna leda till vad gäller Pirate Bay? Ingenting. Vad ska de göra åt saken? De har misslyckats med att ta ner sajten en gång. Kan gärna komma att misslyckas fler gånger. Mas não por muito tempo. Em apenas 3 dias, o site estava de volta, com uma nova base, em um novo país e com mais força do que nunca. Har någon anknytning till Pirate Bay ska in i en politisk rättegång helt enkelt. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om politik i första hand. O que era para ser o fim virou uma propaganda gratuita. A tentativa de silenciar só amplificou o grito, e enquanto a polícia se gabava da operação, hackers invadiam o site da própria polícia sueca em resposta. Mas havia algo que ninguém esperava. Os servidores apreendidos não hospedavam apenas o Pirate Bay. Pequenas empresas, blogs, sites de artistas independentes, todos foram apagados sem aviso. A operação, que deveria ser vista como heróica, se transformou em pesadelo de relações públicas. E pela primeira vez, o público não ficou do lado da lei. Afinal, quem nunca pirateou algo? Na tentativa de matar uma ideia, o sistema a fortaleceu, e a partir dali, a guerra ficou mais pessoal. Era um daqueles dias que não se esquece. 3 cadeiras, 3 jovens, o mundo todo assistindo. Depois de anos provocando autoridades, desafiando multinacionais e reacendendo o movimento digital, eles estavam ali, frente a frente com o sistema. O tribunal os via como criminosos, mas nas redes eram vistos como lendas. A acusação era clara: facilitar a pirataria em escala global. A pena, 1 ano de prisão e uma multa de 4,3 milhões de dólares. Eles não imploraram perdão, não recuaram e não mostraram arrependimento. Na verdade, parecia que estavam zombando do próprio julgamento. Quando recorreram da sentença, o tempo passou, mas não para melhor. A pena foi reduzida, mas a multa aumentou em 6,6 milhões de dólares. 2 deles fugiram e 1 ficou. Gottfried se escondeu no Camboja, um país sem acordo de extradição com a Suécia, mas em 2012 ele foi preso. Alguns dias depois, a Suécia, coincidentemente, fez uma doação de 400 milhões de coroas para o Camboja. Frederick se manteve foragido por mais tempo, mas também em 2014 foi preso. Na prisão, ele disse que a experiência não foi tão ruim. Contrabandeava filmes em pendrives para assistir na televisão da cela. E assim terminou a história dos fundadores, presos, perseguidos, silenciados. Era o fim do Pirate Bay. Pelo menos, era isso que eles pensavam. Quando tudo parecia perdido, a internet mostrou sua face mais poderosa: a descentralização. Em dezembro de 2014, após uma nova operação da polícia sueca, que mais uma vez derrubou os servidores do Pirate Bay, muitos pensaram que era o fim. Mas em apenas 4 dias, um novo site surgiu, oldpirate.org, uma réplica exata do original, como uma fênix digital renascendo das cinzas. O Pirate Bay não dependia mais de um lugar, nem de um servidor. O site inteiro cabia em menos de 1 GB, menos do que um episódio de série no celular. E milhares de pessoas ao redor do mundo faziam cópias diárias daqueles conteúdos, espalhando ele como faísca em uma floresta seca. Por mais que as autoridades tentassem apagar uma cópia, outras 10 já estavam no ar. Era impossível derrotar uma ideia que existia em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Tentaram cortar o acesso, mas quem queria sempre encontrava uma brecha. O Pirate Bay tornou-se mais do que um site,
tornou-se um símbolo de resistência digital. E a guerra mudou. Não era mais contra 3 jovens suecos, era contra milhares de pessoas que acreditavam que o compartilhamento não poderia ser parado. O Pirate Bay nunca foi só um site de downloads. Foi um símbolo de luta por um ideal, que ainda hoje divide opiniões. Para alguns foi um crime, para outros, acesso. Mas o que ninguém pode negar é o legado que eles deixaram. O mundo digital mudou para sempre. Hoje, enquanto as grandes indústrias tentam controlar cada clique e cada byte, milhões ainda buscam formas de driblar as regras, conectando-se, compartilhando, resistindo, porque no fundo, o Pirate Bay mostrou algo essencial, que a informação não é um objeto para ser trancado, é um fluxo, uma corrente que não pode ser parada. E talvez seja isso que realmente assusta os poderosos. Se você achou que essa batalha do Pirate Bay já era muito intensa, então espere até conhecer uma fraude bilionária que passou despercebida, envolvendo uma das maiores corporações do mundo. Neste vídeo vou mostrar como sistemas gigantes se aproveitam do nosso cotidiano para manipular bilhões, enquanto a gente mal percebe. Quer entender como isso funciona e ninguém te conta? Então clique no vídeo acima ou veja o link na descrição. E se você chegou até aqui e gostou dessa história e quer entender mais sobre os bastidores do mundo digital que a gente vive, já deixa o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e fazer a gente trazer mais conteúdos. E não se esqueça de se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o sistema, questionando o óbvio e fazer você pensar diferente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.